Meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Deus e nosso Pai, nosso Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo. Quem lhes fala é o pastor Adilson. Estou aqui mais uma vez aí retomando. Estive ausente aí devido às atribuições de trabalho, mas estou retomando aqui algumas gravações para falar de Jesus, falar de temas teológicos, falar de livros e falar de assuntos que tragam uma reflexão aí para o nosso coração. Nesse sentido, eu queria deixar um texto com vocês que se encontra no livro dos Salmos, um texto muito conhecido no livro dos Salmos, o Salmo de número 119. Deixa eu encontrá-lo para a nossa breve meditação nessa noite. E vocês, como estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz de nosso Deus? Deixo com vocês o Salmo 119, verso 9, a seguir. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eis um texto precioso para aqueles que são amantes da Bíblia. E eu queria falar exatamente sobre isso. Você guardar, eu guardar, nós guardarmos a palavra de Deus em nosso coração. Eu estou aqui com o Manual de Halley, um livro precioso ao extremo. Chegou essa semana pra gente e eu já fui pegar aí a trecho inicial onde o grande Henry Halley, aquele servo de Deus, ele fala sobre a supremacia da palavra de Deus e também sobre qual é a maneira, né? Existem vários trechos muito interessantes nesse livro que eu recomendo que você adquira pela Editora Vida, tá certo? É um livro antigo já, os cristãos que já estão há mais tempo aí na estrada já conhecem esse livro, já talvez até fizeram uso dele em algum momento da vida. Eu só consegui adquirir o meu agora e esse livro para mim é muito precioso, porque no passado eu não conseguia, né, comprar e houve uma época aí em que eu consegui até um irmão que fez aí algumas xerox, né, de um livro original desse aí para que eu pudesse lê-lo, mas é a primeira vez que eu consigo adquirir esse volume tão precioso. E realmente ele é precioso. Já no princípio ele fala que Cristo ele é o coração e o centro da Bíblia. Ele prega mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus. E uma coisa muito interessante é que ele coloca que todos devem amar a Bíblia. Todos devem ser leitores assíduos da Bíblia. Todos devem se esforçar por viver segundo os ensinamentos da Bíblia. Uma outra coisa interessante é que ele dá aqui numa parte de subsídios de leitura, isso está na página 18, já no início do livro. Ele diz que ele dá alguns conselhos, né, para você ler a Bíblia. Eu achei interessante, eu queria dar aqui uma pequena palhinha para vocês verem qual que é o pensamento de Halley. Ele diz assim: aceite a Bíblia como ela é, exatamente como ela mesma declara ser. Não se preocupe com as teorias dos críticos, sairão de moda as tentativas engenhosas da crítica moderna de subverter a fidedignidade histórica da Bíblia. A própria Bíblia perdurará até o fim da história, como luz da humanidade. Eu me lembro quando leio uma coisa como essa, do grande Stanley Horton. Eu acho que foi ele que contou sobre o filósofo Voltaire, inimigo da Bíblia, amigo de Wesley, que ele fez uma pseudo-profecia, né? Onde ele disse que, olha, daqui a 100 anos
Isso quando ele estava vivo, a Bíblia deixará de existir. Mas Deus é tremendo, né? A sua palavra ela permanece fiel e verdadeira e dura para sempre. Horton relata que 100 anos depois da morte de Voltaire, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa que era de Voltaire e lá dentro da casa dele, da casa que era dele, instalou uma imprensa, uma impressora, né? Uma prensa, onde ela passou a imprimir a Bíblia dentro da casa de Voltaire. Então, em vez de 100 anos depois da morte dele, a Bíblia deixar de existir, ser um livro morto, ela passou a ser publicada dentro da casa de Voltaire. Então nós não temos alternativa senão aceitar a Bíblia, né? Como ela é. Olha outra coisa interessante. Leia a Bíblia com a mente aberta. Não tente encaixar todos os textos bíblicos no molde de algumas poucas doutrinas prediletas. Tampouco procure impor aos textos ideias que, na verdade, não se acham presentes ali. Então, a famosa exegese, né? Uma coisa é você fazer exegese, onde você vai ao texto e explica o texto, procura tirar do texto o que ele quer dizer. Agora, a exegese é o contrário, você impõe o seu pensamento ao que o texto diz. Às vezes você coloca uma camisa de força porque você tem alguma doutrina ou algum ensinamento que não encontra apoio na Bíblia e você acaba colocando, violentando alguns textos da Bíblia para defender um determinado ponto de vista. Então, essa não é a maneira. A maneira mais correta seria ler a Bíblia com a mente aberta. Existem outros conselhos, né? Mas eu queria deixar aí nos próximos vídeos que a gente gravar, eu falo um pouquinho mais sobre essa obra fantástica do Dr. Henry Halley, o Manual Bíblico de Halley. Você não pode deixar de lê-lo, tá bom? Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor.